Tudo pronto, então? Eu acho que sim, né? Então tá ótimo. Então tá ótimo. Vamos dar o nosso tapa na pantera para sincronizar o áudio. Ah! Agora sim, agora sim, agora sim, estamos ao vivo e em definitivo com mais uma live do Feirão das É, HQs. Desta vez recebendo esta pessoa querida, que é o Ricardo. obrigado. Ricardo que durante muito tempo teve o codinome de Punch, porque ele tinha uma comic shop virtual, vamos falar disso depois. Mas o Ricardo ele tem um dado muito importante. Eu fiz um levantamento aqui, Ricardo, que eu tenho na minha planilha do Feirão das HQs, que o Edu Zucchi, É, como artista, é, lidera a participação com 8 participações. Depois, empatados, é, vem o Luan Zucchi, com 5, e a Iris Borges, igualmente com 5. Bom isso, né? é. Entretanto, Fausto. Ricardo, ele tem 11 participações. Sério que eu Então, tenho tudo isso? sim, cara, de 41, tu foi 11 vezes. Tu foste 6 Pô, vezes no Cartoon, 5 vezes no Disco Bar. 5 vezes no disco bar? 5 vezes no Disco Uh, Bar. pô, eu Parabéns, não tinha parabéns. contado tanto. Foi um Da, dos eventos que eu mais participei. é, dos expositores, tu foi o campeão. Dos artistas é outra parada. E é o Edu, o Luan e a Ah, Iris. sim. E, cara, É outro critério daí, né? É outro tipo, é outro grupo de pessoas. Né? é. Muito obrigado pela participação na live. Ah, que é isso. Fiquei meio, como é que é? É que eu fico envergonhado com essas coisas com câmeras. Mas É tô tranquilo. tranquilo. E toda e qualquer coisa que a gente erre, depois eu tenho o poder da edição, então fica um vídeo maravilha. Mas, Ricardo, eu tenho feito umas técnicas de estímulo de memória das pessoas que estão passando por essa semana aqui no Feirão das HQs. E vai ser aí contigo também, né? Qual foi Ah, é. o primeiro produto de cultura pop que tu te lembra que tenhas consumido? Foi um Que eu lembro. desenho? Foi quadrinho? Foi música? De onde é que vem essa primeira lembrança tua? A minha primeira lembrança veio da infância, que Uhum. na verdade que são os quadrinhos da Turma da Mônica, que eu lembro que a Hum, minha mãe sempre comprava um que outro, assim. E esse foi o meu primeiro contato, assim, tanto com a parte de literatura, né? Porque não deixa de ser uma literatura, mas também com quadrinho, quarto sequencial, assim. Esse foi o meu primeiro contato, assim. Mas é que o meu contato, ele é, eu digamos que ele é por etapas, né, assim, ou por épocas, uhum. Sim. porque depois, passado um tempo, eu lembro que eu tive uma HQ do Quarteto Fantástico, mas como a família não tinha muita condição, assim, de ficar comprando quadrinhos, as prioridades eram outras, né? Aí era só aquele. Eu acho que eu li umas 50 vezes aquele quadrinho só por ter um, né? Sim. E depois disso eu voltei, acho que foi lá, voltei aos quadrinhos, foi quando saiu o filme dos Vingadores. Daí eu voltei a ler. Hum, muito Acho que bom. aí foi o pontapé. Aí foi o pontapé. E me diz uma coisa, tu tem alguma coisa dessas HQs guardada ainda ou já se perdeu tudo no tempo? O que que tu tem de mais antigo da tua infância aí? Da minha infância, cara, não é nem cultura pop, é só um ursinho de pelúcia que meu pai deixou, mas isso aí é outra história. Mas, mas assim, de conteúdo, o que eu tenho mesmo, cara, o mais antigo é o quadrinho que eu comprei lá perto do filme dos Vingadores. Eu digo que ali foi meu start mais no mundo nerdzão, assim, porque Uhum. tirando os videogames, né, que eu tinha uma que outra coisa, meu irmão também tinha e tudo mais, mas era isso. Eu não cheguei a guardar muita coisa, mas
em casa sempre tinha um quadrinho da Turma da Mônica, nem que fosse leitura de banheiro, sabe? Aquele que Sim. fica na estantezinha do banheiro, resguardado, que tu lê 100 vezes numa semana só. Fica lá. E como é que te deu o clique de tu fazer uma comic shop virtual? Essa foi... O que eu vou te dizer, cara? Eu tinha... Acho que foi 2013 que eu comecei, 2014. Porque durou uns 4 anos, acho que a Comic Shop. Uhum. Na verdade, eu tava... Cara, eu não sei, eu vou te fazer uma pergunta. Tu já passou uma época onde tu ia muito em sebo? Sim. Passava toda semana em sebo? Tá, eu tive um momento de rato de sebo, que durou quase meio ano, assim, ó. Para mim, foi quase uma doença, porque eu formei uma coleção de quadrinhos muito rápido através dali, né? Uhum. E gastava uma grana, assim, que só ia, né? Só ia, tu nem percebe, só vai. E pela tua cara, tu já fez bastante mesmo. Não, Mas... cara era tão doente assim, cara, que eu sabia onde é que estavam as edições na prateleira do sebo, no negocinho aquele ali. E eu fazia assim, era horário de almoço eu ia num sebo, horário final de tarde eu ia em outro, né? Então, no trabalho, assim, então dava aquelas escapadas. E aí, e aí eu notei muito que eu estava consumindo. Aí beleza. Aí passou um tempo, um colega de trabalho meu falou, bah, eu sempre quis ter uma comic shop. Ele disse, bah, cara, eu vou te dizer que uma vez, lá quando pequeno, eu pensei que ia trabalhar numa Hum, banca. Não sei, sabe aquelas ideias? Você não tem ainda uma perspectiva de futuro muito grande, assim? sim. E aí, e aí eu comecei a dar um pontapé, assim, bem de leve. Que foi... comecei, e se eu tivesse uma, né? O que eu Uhum. precisaria? E aí eu comecei a pesquisar fornecedor, comecei a pesquisar como é que eu poderia fazer um mini estoque, comecei a pensar em guardar uma grana, e aí eu estava no meu trabalho, que eu trabalhava numa escola de informática, Sim. era horário de almoço. Eu disse, vou fazer. Eu já tinha desenhado uns logos, né? Que era o Uhum. nome da loja já diz, né? Que o Punch Comics daí era um soco num quadrinho assim, ele estava meio que esboçando. E aí apareceu um senhor que era aluno de lá, um senhor bem mais velho do que a maioria dos alunos de lá, que lá é 14, 15, 16, ele tinha seus 50, 60 anos já, mas era aluno, ele queria continuar estudando, né, conhecendo coisas novas, é uma pessoa bem ativa. E aí ele, o que está fazendo aí? A gente sempre conversou. E ele lançou vários livros na Feira do Livro já sobre empreendedorismo e tudo mais. Uhum. Bem, que era uma cidade que o mercado dela girava em torno de... Na verdade, ela não tinha um mercado. E aí ele foi fazer um trabalho numa escola, e nessa escola ele fez o seguinte, ele criou com os alunos não uma floricultura, mas uma estufa, né? E essa Uhum. cidade chegou a se tornar a cidade de uma determinada flor que eles estavam plantando lá. E aí, com os pais dos alunos, eles começaram a criar mini floriculturas, assim, para vender para outros lugares. E ele Ah, sempre foi um incentivador, assim, sabe? E aí ele me viu e aí a gente conversou, a gente já meio que era amigo, assim, amigo não, mas conhecido, a gente conversava bastante, trocava umas ideias, eu aprendia com ele aprendia comigo em relação à informática, e aí ele deu esse pontapé inicial, assim, foi bem bacana. que beleza. Foi inesperado. Mas e aí? Aí tu montou a Punch e começou a participar de eventos ou foi primeiro virtual? Qual foi o primeiro passo? Cara, o meu primeiro passo é como eu tenho um certo contato com computadores, porque eu sou técnico em informática, mas trabalhei durante boa parte da minha vida dando aulas em curso profissionalizante, né, Uhum. de informática, né, Word, Excel, essas coisas. Eu já tinha um contato grande com o web, né, desenvolvimento web, essas coisas. E aí
eu comecei montando o site online mesmo. Eu disse, se eu quero vender online, a primeira coisa que eu tenho que ter é o site, né? Embora o Facebook tivesse já umas ferramentas de venda e tudo mais, essa era a minha prioridade. Porque eu estava meio que olhando assim, uma Comics da vida, uma Liga HQ, né, que tinham essas lojas assim online, a Rica também, né, que quando tu faz uma pesquisa no Google são as primeiras que apareciam, né, na época. Sim. E aí eu disse, não, tem que ter um site. E aí eu comecei a pesquisar os sistemas de vendas online que existiam. E aí eu comecei por aí. E o que me ajudou bastante foi os grupos no Facebook, né? Na verdade, foi um grupo no Facebook, foi o grupo dos colecionadores de HQ dos Pampas ali, que eu não divulgava muito, porque é meio chato em grupo, assim, ainda mais no dos colecionadores, que é mais para tu conversar mesmo, bater um papo, ficar divulgando coisas. Mas eu falava com os moderadores ali para de vez em quando postar, tem uma promoção, né, que pode favorecer todo mundo, né? Então eu tocava ali. Mas eu montei também um grupo no Facebook. E aí era um grupo que eu ia colocando uma galera meio que eu já conhecia. Eu tentava fazer uma filtragem ali, né? Conhecer o pessoal antes de mais nada. Porque a minha ideia era assim, era o site, onde eu postava todo o material que chegava a mais do que eu pedia, né? Os materiais que eu pedia e os adicionais para venda online. E os do grupo, porque como é que foi o meu sistema, e que foi um sistema que foi bem bacana, assim, para um pontapé inicial. Eu pensei assim, eu não posso comprar coisas se eu não tenho muito dinheiro, porque o cara conseguiu uma grana, mas, né, não pode sair comprando se tu não sabe quem é o teu mercado. Claro. E aí eu comecei a fazer o quê? No meu grupo eu postava as listas que a distribuidora, que a Panini, que a Mitos e outras empresas iam lançar. Sim. A Devir também, porque a Devir era a minha distribuidora, né? E aí eu lançava as listas. E nessas listas, o que aconteceu? Eu botava e via a quantidade que o pessoal pedia, seja por mensagem ou seja por comentário no grupo, eu ia pegando essas informações. E aí eu tinha uma planilhazinha do Excel, eu ia catalogando, botando o nome de cada um, organizando tudo. E aí eu começava, por experiência que eu gosto de prestar, eu presto bastante atenção nas coisas, assim, eu comecei, o pessoal tá pedindo mais Vértigo, nessa época o pessoal tá pedindo mais Marvel, mas eu via que o pessoal ali tinha uma ideia um pouco, não ficar tanto no mainstream de DC e Marvel e Vértigo, mas pegar coisas diferentes, isso é bem legal. E aí eu pensava assim, eu vou pegar a quantidade que o pessoal pediu, e aí eu criava uma planilhazinha, assim, de etapas. Se pediu de 2, eu não peço a mais, porque eu acho que ninguém vai, ninguém vai comprar, sabe? Aí, o pessoal pediu lá 5. Legal, 5 é um número legal, então quer dizer que vai ter uns 2 atrasados aí que não compraram. Então, eu vou lá e peço mais 2, ou mais 3. Se eu via que pedia 10, cara, às vezes eu dobrava ou pegava uma metadezinha, eu pegava 15, ou pegava 20, porque eu sei que ia sair. E quando era material assim, que a distribuidora tinha um material de propaganda, eu pegava um pouco a mais. Teve um que quando saiu no mercado, assim, as primeiras edições, que foi o Saga, né? Foi o Saga? Foi o Saga. Eles deram pôsteres do Saga. Sim. Eu não sei se eu ainda tenho guardado, eu devo ter guardado alguma coisa, não sei. Por aí. E aí eu pensei assim, não, Saga é uma coisa que eu me guiava bastante pelo Vini dos Dois Quadrinhos também, né? Eu olhava bastante os vídeos dele. Eu disse, Saga é uma coisa que ele indica, Saga é uma coisa que todo mundo tá falando, então vamos pegar bastante. E aí eu ia me guiando, e a experiência desses primeiro ano aí foi meditando. E foi isso, cara. Foi pelos grupos do Facebook e foi pelo site mesmo. Foi o meu pontapé inicial, foram os meus passos iniciais. Muito bom. E pelo site eu não te digo que dava muita venda, assim. A minha venda era mais direta pelos grupos do Facebook.
Eu até cheguei a pedir para alguns outros grupos que são de nível nacional, né, de colecionadores, perguntava, porque todos têm regras, né? Não pode ficar Sim, postando e tudo. Tá certo, até para não ficar uma coisa muito chata, né? Só propaganda. E aí o pessoal super de boa sempre, me ditava as regras, eu ia lá, respeitava e seguia meu barco. Eu ficava mais feliz quando eu tinha venda no site e eram vendas recorrentes, do tipo, é um hum, cara do Rio Grande do... Tipo, eu vendi para o Rio Grande do Norte, eu vendi para a Bahia, eu vendi para o Acre, né? Eu vendi para São Paulo, eu vendi bastante. Eu penso assim, pô, São Paulo tem comics, tem Rica, tinha Liga HQ. Como é que eu, né, batia sim, de frente sim. com isso? Mas eu conseguia vender bastante, vender alguma coisa pelo site ali. Dava seus problemas, tinha alguns clientes que tentavam fazer a compra, era um probleminha lá do aplicativo do site, mas eu corria atrás deles, eu mandava um e-mail, vimos que deu um erro aqui, né, Uhum. e tudo mais, você quer, a gente envia um boleto novo e tudo mais. Aí dava certo, muitas vezes. Acho que esse contato era muito pessoal, né, até porque eu era tudo, né. Sim, claro, claro. Inclusive, uma certa vez eu comprei de ti uns Valente do Vitor Cafage e Isso. tu vieste entregar aqui em casa. Foi muito bacana. Tu fazia as entregas de bike algumas vezes também. Aqui em Porto Alegre eu fazia essa brincadeira aí. Eu investi numa bike, investi numa bike que se pagou pela loja, a loja pagou a bike para mim. Ah, que beleza. E como eu gostava de pedalar e me aventurar, né? Eu fazia, às vezes por exemplo, para te ter noção, sabe ali onde sabe o Marista São Pedro, aqui em Porto Sim, Alegre, onde era sim. antigamente a Comic Con? Eu morava ali, né? Então, teve uma vez que fui fazer uma entrega lá no Antônio de Carvalho. Então, eu percorri toda a Ipiranga, subi Antônio de Carvalho, e aí eu fiz uma entrega lá. E aí eu não fazia a volta por onde eu vim, eu fazia pelo outro lado, né? Então, eu subia Sim. Protásio, subia Carlos Gomes, e aí descia toda Carlos Gomes. Essa é a minha felicidade, né? Essa é aquela rua lá, aquela avenida. Nem pedalava. Nem pedalava, só ia. E aí mas eu gostava dessa parte, assim, era uma coisa que dava muito trabalho, porque assim, quando chegava o material, eu tinha o trabalho de separar no mesmo, que eu não trabalhava só na loja, eu tinha um Claro. trabalho principal, né, uma renda principal. A loja era uma renda extra, né, e para coisas que eu queria conquistar, essa era a função da loja. E aí eu fazia muito isso. Eu chegava em casa, meu irmão dizia, chegou caixa. Eu disse, beleza. Chegava 2, 3, 4 caixas. E aí eu começava a separar por nome, né? Uhum. Material que ia chegando, tudo, e ia divulgando. Chegou teu material, chegou teu material. Combinar quando, combinar quando. Às vezes eu tentava combinar 2 pessoas no mesmo dia, às vezes não dava, né? E aí ia rolando. Cara, eu fiz entrega no Barra Shopping, né? Eu peguei, aí nesses dias eu fazia o seguinte, eu ia para o trabalho de bike, trocava de roupa lá, saía do trabalho, né, tudo, e aí até o Barra. E aí voltava para casa, dava uns 26 quilômetros, né? Já Que pensa loucura. na pedalada, né? Pra ti, eu já meio que tinha um costume de pedalar para essas bandas, que tu sabe que a minha namorada mora para lá, né? Então eram uns 14, 15 quilômetros básicos que eu já ia, então, pegar Era, Sertório e Barra. era caminho já. Aí tinha também uma época que eu. Época não, eu tinha um cliente rotineiro. O cara via a postagem, era mangá, ele era no Bourbon Country ali, eu já fazia entrega para ele. Né? Então, pedalava bastante, assim. Eu achava legal porque, assim, eu sempre fui, como é que se chama? Introvertido, né? Uhum. Eu tenho muita dificuldade para falar com pessoas que eu não conheço. É estranho porque eu dava aula, né? De informática. Mas para adolescente, assim, é muita facilidade para mim. Mas para pessoas mais, mais velhas, assim, tipo os pais dos Uhum. alunos que eu tinha que conversar, para mim era um terror. Mas tinha que fazer, né? Ossos do ofício. Mas nos quadrinhos, assim, eu sempre tive. Me ajudou bastante nessa questão de ir e conversar com alguém, né? Ir e conversar com o artista, sabe? Uhum. Conhecer mais sobre o material e tudo mais. Isso me ajudou bastante,
porque eu era muito travado. Me diz uma coisa, tu falou aí de emoções e quadrinhos e tal. Tu participou de muitos eventos, né? Quais as emoções que esses eventos ou o consumo de cultura pop tu te lembra, assim? Tu conheceu algum artista bacana? Ou tu leu algum quadrinho que te emocionou? Ou alguém te contou alguma história? Tem alguma lembrança desse tipo, assim? Ah, cara, na verdade, assim, ó, em relação aos quadrinhos, primeiro que eu fiz uma cambada de amigos, né? Uhum. Conhecidos, né? Pessoas que eu nunca imaginei que conheceria, assim, eu acabei conhecendo. Mas, assim, acho que uma das coisas que, em relação a eventos que mais me chamou a atenção, assim, eu fiquei muito feliz, mas demorou de um evento para o outro 1 ano para isso acontecer e me deixar feliz, assim, que foi, eu participei de um evento da Comic Con RS, né, meu primeiro Uhum. evento, e aí a minha questão com os quadrinhos, com a loja, sempre foi a seguinte, loja de quadrinho nunca te dá desconto, tá? Um Uhum. desconto bacana. Agora a gente tem desconto por causa da Amazon, né? Que é uma É. briga desleal, assim, né? Com o resto. E obrigou as demais a ter desconto, né? Mas eu sempre tive essa questão. Tá? Um quadrinho custava X valor, eu diminuía uma porcentagem de 10% a 15%, às vezes até mais quando era evento. Evento era distribuição de quadrinho do preço que eu fazia em relação aos demais, né? Sim, Às sim. vezes eu pegava porque eu não pegava um quadrinho específico para vender no evento que tinha algum artista lá. Uhum. Mas nada que fosse me prejudicar, porque o resto dos descontos que eu dava já vendia mais da metade dos meus produtos, né? O Sim, que me sim. fazia sair com um sorriso de alguém vender. Mas, assim, foi no segundo evento que eu participei da Comic Con, o que me deixou muito feliz foi que no primeiro evento tinha uns adolescentes que passaram na minha stand, passaram umas 4, 5, 6 vezes. A Emily vai Hum. lembrar, né? Dos piá também. E aí no segundo evento, cara, abriu as portas no primeiro dia, eles Hum. estavam lá. Eita. O primeiro lugar que eles foram no meu. Porque eles disseram, Bah. bah, eu lembrei que no ano passado tu estava aqui e tu tem os melhores preços daqui, cara. Aí eu disse, sim. Então, Bah. né, cara? Olha aí, fica à vontade que os descontos continuam igual. E até mais. Eles, que legal. E outra questão que aconteceu numa Comic Con também, Hum. era que eu era um gurizinho muito pequeno, ele era muito simples, assim. Quem levou ele, acho que foi o vô dele, levou ele na Comic Con. Uhum. Mas acho que ele tinha visto no Facebook que ia acontecer alguma coisa, porque eu acredito que o vô dele não era ligado aos quadrinhos. Né? E aí o guri, ele passou a tarde inteira num domingo indo na minha estante, né? Uhum. E aí e tinha uma edição do Batman que saiu, que era eles pequenininhos, sabe? Meio, Uhum. meio cartãozinho assim. E Uhum. aí o gurizinho chegava lá, olhava tudo, fascinado, né? E aí acho que foi no final do evento, eu meio que já estava com a loja quase fechando não, mas já tinha decorrido quase o final do evento já. E aí ele passou de novo, aí eu disse, cara, o que aconteceu? Ele disse, não, esse quadrinho aqui eu tinha, mas o, Hum. o meu irmão emprestou para um amigo e o cara perdeu. Bah. Aí eu disse, cara, que chato isso. Ele disse, então faz o seguinte, ó. Daí, na verdade, aconteceu o seguinte, a Emily olhou para mim assim, e disse, aí ficou me olhando e disse, acho que eu vou dar para ele. Aí ela fez um sinal que sim, né? Achou legal a ideia. E aí eu chamei ele, né? Chamei ele, ele disse, o que foi? Ele disse, pode pegar, fica à vontade aí, que é. Bah. Aí ele, o guri ficou trifeliz, assim, foi pro Bah, que vô foda. dele, mostrou o quadrinho e tava felizão. Depois, no final do evento, ele foi lá e me viu, assim, de longe, deu um certinho, assim. Que Mas massa. aí, isso me deixou bem feliz, assim, me deixou de bem comigo mesmo, sabe? Pelo menos o guri saiu feliz dali. Já tinha vendido bem naquele dia,
Acho que esses foram 2 momentos, assim, dos eventos que fizeram a diferença para mim. Que bacana. Pante, falando sobre isso ainda, sobre eventos, o que é que tu acha que vai mudar daqui para frente com essa pandemia? Porque vários já foram cancelados e tal. O que que tu percebe que vai mudar, não só nos eventos, mas assim na cultura pop em geral? Por exemplo, eu comentei ontem que para Uhum. mim cinema acabou, né? Só É, quando tiver vacina, tudo 100%, todo mundo vacinado, que eu vou cogitar voltar a ver filme em cinema. E como é que tu pensa isso? Assim, isso vai mudar o teu consumo de cultura pop também? Fala um pouquinho sobre isso. eu vou te dizer que o meu consumo mudou há um tempinho já, mas não por causa da pandemia, né? Meu consumo deu uma mudada quando eu me mudei, foi o Sim. que deu uma mudada. Continuei comprando, tá? Mas não comprei mais encadernado, até estava falando outro Hum, dia, estava arrumando aqui o quarto e disse, tem uns encadernados que eu não peguei, tem que pegar. Mas aquela coisa, né? A gente vai se resguardando um pouco financeiramente para não sair perdendo a cabeça. sim. Eu comprava, assim, eu te falei do Rato de Sebo, né? Era Rato de Sebo, então eu comprava, além dos quadrinhos do Sebo, os quadrinhos que saíam na banca, né? E eu sempre curti muito a Marvel, né? E aí, não sei, eram os que mais me ligavam, assim, os quadrinhos. E aí eu comprava tudo que saía. Aí com o tempo eu percebi que não dava para ter todos e conseguir comer um hambúrguer aí quando eu queria, ou comer uma pizza, né? Ou sair no cinema, ver Sim, filme, sim. né? Então aí eu comecei a maneirar. Eu parei de comprar uns, comecei a tentar especificar quais eu gostava, e aí a gente foi controlando. Agora já tinha mudado porque eu me mudei, né? Morando sozinho, as Claro. coisas são outra, né? Eu morava com a mãe cuidava da maioria da parte financeira, ajudava com alguma coisa, mas mesmo assim eu conseguia comprar minhas coisas. Chegou a Uhum, loja, eu consegui com maior facilidade, né, ter aqui adquirir algumas coisas, mas com um certo controle, né, porque para não falir por causa de compra maluca da própria loja. claro. Mas assim, ó, eu vou te dizer que nesses 3 meses aí que a gente está meio que confinado, né, embora tenha que sair de vez em Uhum, quando para resolver alguns assuntos, eu já tive momentos de preocupação, eu já tive momentos em que eu estava bem eufórico, bem tranquilo, bem entusiasmado uhum, com a vida, mas eu vou te dizer que eu acho que essa questão de eventos assim vai demorar um pouco, porque não é só uma questão de tudo voltou ao normal, vamos todo mundo para fora, né? As pessoas em si elas estão mais resguardadas, né? Embora tenha gente que não está nem aí com a vida dos outros, tem muita gente que se resguarda o próximo, né? O familiar, uhum. além de si mesmo, né? Mas é uma coisa que vai demorar, né? O que acontece? Eu acho que ainda o pessoal ainda vai se resguardar. Claro que tem uns malucos que vão sair, vão ir e tudo mais, mas eu acho que pode demorar um pouco isso, cara. Essas mídias, assim, ainda mais que é supérfluo, né? Não é uma coisa essencial para a nossa vida. Então, é uma coisa que dá para ser deixada de lado. A gente tem que se reservar para outras coisas, né? Garantir o rancho do mês seguinte, garantir um remédio que precise, né? A comida dos bichos, né? Tu tem gato, tem Ah, comida da Índia, né? ah, Então é uma coisa que assim, eu acho que pode demorar um pouco ainda. Eu acho que o pessoal vai se resguardar. Embora a gente veja aí nos grupos o pessoal comprando quadrinho que nem louco, né? Mas isso porque os meios de venda online são os que têm se destacado nessa quarentena, né? sim, sim. Tu mencionou agora há pouco esse negócio de quando a gente muda, quando vai ter a sua própria casa, né, cara? Eu saí de 6.000 quadrinhos. Eu tô aqui no quarto, aqui, escritório aqui, né? Eu cheguei aqui com oito caixas daquelas gigantes. Eu falei, cara, não tem espaço mais. E aí eu fui me desfazendo aos poucos, né? Sim, E hoje eu tô em torno de 500 e tá ok, assim, eu já acho muito, entendeu? sim, Mas assim, foi muito.
aos poucos que eu fui fazendo, assim, qual foi o primeiro movimento? De 10 quadrinhos que eu tinha, 2 tem que sair. Aí depois daqueles 8, mais 2 na outra leva. Aí eu fiquei assim, bom, agora só tenho coisas bacanas. Tá, são todas bacanas, mas eu vou reler essas coisas bacanas. O que eu vou reler, eu vou embora. E aí que foi a grande degola, assim, cara. Porque Sim. ter coisa só para ter, fazer volume, eu não tô mais nessa pilha, assim. São coisas que eu quero ter, que reler e desfrutar de novo, né? Eu acho que a Sim. gente vai ficando velho e vai fazendo isso, né? Eu tenho, cara, da loja, com o final da loja eu procrastinei muito vender um monte de coisa. Eu tenho aqui, ó, meu notebook está aqui. Atrás Sim. do notebook tem uma, duas, três, quatro, cinco caixas de quadrinhos para vender ainda. 6, 7. Ah, E esses meses atrás eu fiz uma hum, listagem de uma caixa para vender ah, alguma coisa, né? sim. Só que foi quando começou essas loucuras de pandemia, o pessoal meio que deixou. Não, era férias. Então o pessoal estava viajando, ninguém deu bola, né? Mas eu ainda tenho 5 caixas. 7 caixas. Eu tenho atrás de mim a minha coleção. Os encadernados, por mais que alguma coisa não releia, eu quero guardar. Uhum, Porque lembra muito da loja e tem muita coisa que eu gosto mesmo. E dos uhum, encadernados tem coisa que eu tenho mensal. Então essas mensais eu quero hum, fazer, né? sim, Porque sim, são sim. encadernado, aí eu pensei, bah, eu gostei, então vou guardar em encadernado e vendo o restante. Mas eu sou meio procrastinador por umas coisas, e aí eu deixei para vender depois. Né? Por exemplo, lá Sim, tem umas caixinhas lá, né? sim. As caixas de cima não, mas as de papelão embaixo. Essas eu tenho que separar alguma coisa já para vender. Não estão separadas ainda, mas eu vou separar. Além de venda, vamos falar em compra. Mas É, assim, agora são perguntas mais específicas, assim, Pan. Qual foi aquele quadrinho que tu falou assim, finalmente consegui esse quadrinho? Tipo assim, eu aqui, ó, vou te mostrar que eu quero fazer toda a coleção da Gata Negra da Abril, né? Aí eu uhum. consegui esse aqui, ó. Chegou aqui, sabe? Primeira Sim. aparição. Qual foi esse quadrinho, assim, quando tu comprou, tu falou, deu aquela satisfação? Deixa eu só dar uma olhada. É porque vocês. Que provavelmente o pessoal vai achar assim, ah, não, mas o cara é muito manezão para achar essas coisas. Hum, Mas assim, ó, cara, uma coisa que eu curti bastante de ter encontrado, e foi no primeiro multiverso que eu fui, na primeira Comic Con que eu fui, foi o hum. Supremos. Supremos. Sim. Uma coisa que eu achei fantástica de ter conseguido, porque era naquela época que não tinha muito relançamento, Uhum. e era uma época que tu já não encontrava muita coisa. Lembra que tinha gente que procurava o Terra X e nunca lançava o Terra X na vida, relançavam assim? Sim. E era quando eu recém comecei a ler quadrinhos e tinha saído, como eu disse, eu comecei a ler por causa dos Vingadores. E a base deles é meio que junto com os Supremos ali, né? Eu acho Sim. que esse foi um dos marcos para mim, mas teve algumas outras coisas que eu gostei bastante de ler. Foi o Y, o Último Homem. Sim, o último homem. Esse foi, na verdade, foi um dos que eu comprei porque indicaram, e aí eu comecei a dar uma lida e eu disse, porra, vai, isso aqui é legal, cara, isso é demais. É muito fora do que eu já comprava, né? Uhum. Embora seja de uma editora relativamente grande. Quer dizer, é da Vertigo, né? O Y. Claro, claro. Mas é uma coisa mais adulta, assim, né? De certa maneira. É, mais adulta. E aí foi Sim. uma coisa que, gostei, vou comprar mais Vertigo a partir daí. Eu comprei algumas coisas a mais, não é tudo que me agrada. O Uhum. Y, o Último Homem, foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Pergunta mais direta, assim. Tua casa tá pegando fogo, qual quadrinho que tu salva? Só um. Só um, Só um. eu, eu salvo Supremos, cara. Supremos, Supremos. Então, tá Mas eu não bem. sei se eu salvo o quadrinho ou se eu salvo meus Funko ali, porque acho que Não, não, é elas. quadrinho, quadrinho. Quadrinho tá. Então é Temos, o assim, Supremo. é aquele fogo com calma, assim, tu pode pegar.
um quadrinho, um Funko, sabe? Aham. Não, então, o quadrinho é o supremo. Maravilha. Vou fazer a pergunta que é óbvia, mas eu quero saber a resposta. É. Marvel ou DC? Ah, é Marvel. Por quê? Embora Marvel, cara, não sei, é por causa dos heróis. Eu acho que alguns são um pouco mais humanos do que os da DC. Hum, Sabe? Você tem alguns mais representativos, eu acho legal essas histórias. Assim. Eu acho legal essa ideia de é tudo igual, né? sim. Tem uma essa não gosto de coisa muitos deuses, de endeusar muito personagem assim. Eu gosto mais da Marvel por causa disso. Embora tenha, claro, outras histórias da DC que não tenham nada a ver com super-heróis e tudo mais. Claro, claro. Mas Marvel é mais por causa disso. E curioso, né, Panti, assim, o herói mais DC da Marvel é o Thor, né? Que é um deus. E o herói mais Marvel da DC é o Batman, que é um humano, né? Eu digo assim, Batman e Bat-família, né? Então, É, de vez em quando tem, mas geralmente eu concordo contigo, assim, um é mais identificável e o outro é mais ideal, né? Eu quero ser como eles, ou então eu sou como eles na realidade da Marvel, os isso. heróis são como a gente. E no caso da DC, a gente gostaria de ser aquele super-homem inatingível, perfeito, etc e tal. E agora vem aquele momento Abu Janra, tá? Momento Abu Janra, quando faz aquelas perguntas definitivas. Ricardo, É, o que é o nerd? que é um nerd, cara. É, Ah, não, eu sou péssimo para essas perguntas, mas assim, para hum, mim, nerd é aquele cara que tem um gosto específico por um item hum, específico. Eu não relaciono só a filmes, não relaciono só a uhum, séries, porque eu, por exemplo, não considero nerd. Eu hum, não chego a me considerar. Eu me considero uma pessoa que tem um gosto diferente de grande maioria, mas que conheço pessoas que têm gostos parecidos ao meu. Né? Então, eu acho que é quando a gente nicha um pouco, né, para cada lado, assim, porque tu pode ser um nerd, mas é aquele nerd da matemática, né? Por isso tu precisa gostar de quadrinhos, hum. essas coisas. Pode ser um nerd da história, pode ser um nerd só Sim, de games. entendi, entendi. Ricardo, o que é o fã? Fã, para mim, fã é aquele cara que tem um gosto meio extremo por alguns personagens, né? Sim, Né? Mas tem uma diferença entre aquele fã bacana que conversa, que fala e tudo mais, e aquele fã chato que tenta ser meio autoritário e dizer que aquele quadrinho é o melhor do mundo, aquele personagem é o tal, aquele filme, né? Eu sou um cara que eu sou fã, mas eu sou fã para mim, eu não tento jogar para os outros assim. Acho que isso é importante. Eu acho que isso é legal. e também tem uma coisa assim, né? De tu respeitar a escolha do outro, né, cara? Se o cara é fã do, sei lá, velho, do Hulk, do Legião dos Super-Heróis, do Deadpool, ele tem os motivos dele, então assim como tu tem os teus, né? E saber respeitar essa coisa bacana que a gente cultiva com o objeto que a gente gosta, né? O herói, enfim, a figura. É, E ainda isso, mais que diga. ainda mais que a gente está num momento que, como a gente está muito ligado à mídia social, o pessoal é muito cri-cri e tudo mais. E me dá nos nervos, assim, sabe? Eu não gosto de pessoa que fica comentando para criticar os outros ou para tentar impor a ideia dele em cima dos outros e tudo. Eu sou muito mais relax, assim, para as coisas. Então, E por fim, a nossa última pergunta desta live que está passando imensamente rápido. Ricardo, o que é o colecionador de HQs? que é o colecionador, é um cara que se encontra e que define quais são os seus, os seus principais itens da coleção, Uhum, né? uhum. Depois de dar uma pirada nas ideias e virar um rato de sebo, assim. Depois, porque tem um momento que a gente dá um baque, assim, que a gente olha, porra, muita grana, né?
A gente podia ter comido mais sanduíche. Mas... mas eu acho que é aquele cara que se encontra, seja para um personagem, seja para um tipo de história, seja para um tema específico, né? Para eu gosto mais de ação, eu gosto mais de algo de terror. Sim, Eu acho sim. que é aquele cara que encontra dentro desse nicho que já é pequeno, assim, de colecionadores, um elemento que chame mais a atenção dele e vá atrás disso, né? Que vá atrás de coisas mais relacionadas. Eu, há um tempo atrás, eu estava... Porque como eu te disse, né? Parei um pouco dos quadrinhos, mas a coleção de Funko está aumentando, né? Para ter noção, até a minha mãe, quando viaja, compra Funko para mim sem eu saber. Ela vai, meu filho gosta desse. Uma vez ela me mostrou uma caixa na viagem que ela fez, que é essa aqui que tá... Deixa eu ver, cadê meus dedos aqui? Essa de baixo aqui, ó. É o Capitão América e o Caveira Vermelha na batalha do primeiro Vingador. E aí ela só chegou, olha só, tu gosta? Ele disse, bah, adoro. Aí ela disse, então tá, porque eu já comprei, se tu não gostasse, já ia ter. Então, Que beleza. mas aí eu comecei a nichar, né? Eu comecei a pensar assim, não, tem uma loja em Porto Alegre que eu compro bastante no Shopping Total ali. Talvez tu conheça. Às vezes eu converso com o pessoal dali, a gente já conversou bastante, eles já foram numa escola que eu trabalhava antigamente, e a gente pegou um trem, passou a conversar, né? E aí eu falei para eles, para não ficar louco, eu comecei a escolher um personagem específico que eu vou comprar. E aí foi que eu determinei como ser colecionador, né? Para ficar mais fácil. Todo setor chega um ponto que o cara, depois daquela acumulação primitiva de conhecimento, o cara vai segmentando e vai depurando. E aí, nesse movimento, também fica muito mais fácil depois. No meu caso, foi de se livrar daquelas HQs que tu não ia ficar, né? Claro, em todo nicho de colecionador vai ter o completista, né? E esse aí é quase uma doença. Eu vou te dizer que eu não me incomodo em não completar coleções, porque eu nunca completei um álbum da Copa ou do Brasileirão. Então, já está na minha cabeça que eu nunca vou completar alguma coisa tão rápida assim. Vai ser com o tempo. Então, eu fico bem tranquilo. Mas é isso. Muito bom. Cumprimos toda a nossa pauta, está devidamente riscada aqui. E nesse momento final, Ricardo, eu gostaria que tu deixasse tuas últimas considerações, reflexões, anseios, contatos. O espaço agora é teu, por favor. O espaço é meu, cara. Eu tô... é complicado. Porque eu já fechei a loja, né? Senão eu fazia uma propaganda aqui. Foi engraçado que o meu cunhado mandou mensagem hoje que viu a propaganda do ao vivo, né? Da live. Ele disse, tu voltou com a loja? Eu disse, não tô pirado assim, não tô pirado. Nesse momento não dá para voltar com loja. Eu digo que eu parei no momento certo e super tranquilo, né? Não sei, cara. Eu tô no momento agora da minha vida bem diferente. Eu saí de... Acho que 11 anos eu vivi para trabalhar e agora eu tô vivendo um pouco para mim. Então eu voltei a estudar. Que bom. Saí dos meus trabalhos, né? Que eu trabalhava em 2 empresas, porque acho que chega um momento que já não acrescenta mais, né? Não digo que foi ruim, mas te estressa um pouquinho mais, porque tu não tá evoluindo e tudo. Mas estou estudando, estou para criar um canal, não sobre coisas geeks, mas sobre elementos de programação. É um canal mais meio blog, assim, para coisas que eu vou aprendendo. É uma coisa que vai ajudar a minha pessoa, mas é uma coisa que pode ajudar outras, então eu não estou nem com o intuito de ganhar seguidores. A minha ideia é ensinar a outras pessoas, como eu fiz durante 10 anos. Né? Que bom. Eu gosto bastante disso. E aquela coisa, ensinando é que se aprende muito mais, né? Então, essa é a minha, sempre foi a minha ideia. Então, daqui a pouco vou lançar um canalzinho assim, bem na tranquilidade, bem na boa. Estou estudando bastante para tentar entrar no mercado de trabalho quanto antes, né? Não dá para ficar parado por muito tempo.
Mas é o pessoal se cuidar aí, né? Acho que esse é o momento da gente refletir um pouco e não ficar pirado das ideias. Eu sei que às vezes a gente, como eu te disse no meio da conversa, né? A gente tem um momento dentro do confinamento que a gente pensa no pior que pode acontecer, às vezes a gente está relaxado, às vezes a gente está preocupado com outras coisas, né? Então, como eu estou estudando, eu tive umas 2 ou 3 semanas de muita prova, muito material para correr atrás, então isso meio que eliminou as preocupações. Sim. Tenho tentado criar rotinas para mim, né? Então, para não ficar meio paradão assim, eu acho importante. E quero ver aí o que vai acontecer mais para frente, mas acho que um mês já começo a me candidatar para alguma coisa relacionada à web, né? Programação, desenvolvimento web, essa é a minha área. Vou fazer pequenos projetos. Para te ter noção, eu tive uma ideia que é voltada para colecionistas. Mas não é algo que vai ficar na web, assim, pode virar uma ferramenta web, que assim, a gente já tem alguns sites onde tu pode catalogar tuas coleções, né? Tu só vai lá e vai adicionando. A minha ideia é justamente essa, mas não só com quadrinhos, mas com funcos e outras coisas. Então eu vou ver o que vai surgir daí. Tem que ter um portfólio também, né, para começar a atuar na área. E aí eu vou te mostrar os 2 projetos, tanto o canal quanto o site aí. Quando tiver disponível, eu vou te passar. Tá, beleza. Sigam, qual é a tua arroba ali no Instagram? No Instagram é Ricardo Castro Almada. Almada é meio difícil de escrever, Humada, mas se tu procurar por Ricardo Castro Almada, tu vai encontrar o meu perfil pessoal e tem também o Ricardo. Tem um que eu às vezes posto alguma coisa que é o Ricardo Castro _DG, design gráfico. Quando estava dando aula de Illustrator, Corel, eu estava desenhando algumas coisas. Maravilha. Ricardo, te agradeço muito esse bate-papo que a gente teve, 50 minutos que passaram assim, muito rápido. Palavras finais é te agradecer por essa presença. Em um quarto dos feirões, sempre foi um cara muito bacana, muito, muito tranquilo e que sempre agregou muita qualidade através das tuas HQs. Essa semana eu tirei um pouco dos artistas, né, e comecei a falar mais com pessoas que estão pesquisando, que estão divulgando cultura pop. No teu caso e no caso do Christian, que comercializavam itens da cultura pop. Amanhã vai ser um bate-papo com o Daniel HDR, vamos falar sobre várias coisas, até sobre cultura pop, espero. E nesse momento, acho que nosso recado tem que ser aquele, né, Ricardo? Quem puder, fica em casa, se protege. Se as pessoas que tu gosta estão com saúde, cara, tá ok, tá bacana. Vai faltar grana para todo mundo, mas depois a gente renegocia ali na frente, estando vivo. Parcela em 900 vezes as contas e segue o baile. O importante é que a gente tenha paciência e cuide um dos outros. Beijo para ti, beijo para ele. Um Até a abraço aí. próxima. Obrigado. Obrigadão aí. Até mais. Tchau.